Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aula aí falando de cinemática, né? Hoje nós vamos falar a respeito do movimento circular, tá certo? Então, antes, eu queria só lembrar algumas coisas aqui com vocês, né? E para a gente entrar nesse conteúdo aí, tá? Pessoal, primeiro, né, gente, ó, quando vocês forem falar aí a respeito de movimento circular, vai aparecer muito para vocês essas duas palavrinhas aí, ó, período e frequência. Então nós temos que saber o que é esses dois conceitos aí, né? Ó. Primeiro, né, ó, período é o menor intervalo de tempo para que aconteça uma repetição. Então, ou seja, tá, gente, como nós estamos falando aí de movimento circular, o período seria o tempo que se gasta para dar uma volta, tá certo? Então esse período, tá, gente, no sistema internacional, como ele é uma medida de tempo, é dado em segundos, né? Frequência, tá, gente? Frequência seria o número de repetições que ocorrem por unidade de tempo. Então, por exemplo, tá, gente? Vamos dizer que em um segundo eu tenho aqui um corpo e ele está dando aí 3 voltas em um segundo. Então nós vamos falar aí que a frequência vale 3. Qual seria a unidade de frequência, tá, gente? Nós vamos utilizar aí o Hertz. O Hertz seria aí a unidade do sistema internacional, tá certo? Então se ele der 3 voltas em um segundo, então a frequência seria 3 Hertz, tá certo? Então a gente poderia fazer uma simples regra assim, ó. Vamos dizer que eu tenha número de voltas e o tempo. Vamos fazer uma regra de 3 aí, né? Ó. Então, ó, o tempo para dar uma volta é o período, que a gente representa pela letra T maiúsculo, tá? E o número de voltas que se dá em uma unidade de tempo é a frequência, certo? Então, se a gente fosse fazer uma regrinha de 3, ficaria dessa maneira. Então, eu acho que F vezes T é igual a 1. Né? Então, cria aí duas fórmulas aí para gente, né? Que seria frequência é o inverso do período, tá? Uma fórmula aí muito utilizada, né? Ou, né? Você pode utilizar também o período, o inverso da frequência, tá certo? Então, ó, o T aí no caso é o período, ele é dado em segundos, tá certo? O sistema internacional, tá? Então o período, ó, ele é dado em segundos no sistema internacional. E a frequência, ó, ela é dada em hertz, Hz, tá? Pessoal, tem muitas vezes o pessoal vai falar frequência, né? Coloca a unidade S elevado a menos 1, tá? Indicando que é o inverso do período, tá? Então, o S elevado a menos 1 e o Hertz seriam aí a mesma coisa, tá? Tem uma unidade de frequência que também é muito utilizada, que seria o RPM, né? Que a gente fala assim, rotações por minuto, tá? Então, se você tiver uma unidade em RPM, você pode colocar e você pode transformar, tá? Dividindo por 60. Um minuto não são 60 segundos, né? Tá? Então, se você tiver aí, por exemplo, né, uma frequência e essa frequência fala para vocês aí, ó, 1200 RPM, para você transformar para Hertz, é só você dividir por 60, tá? Então você pega aí, ó, 1200 divide por 60, vai dar aí 20 Hz. Tá? Então a gente pode fazer essa conversão de RPM para Hz simplesmente dividindo por 60, né?
tá? O RPM são rotações por minuto. O Hertz, pessoal, seria como se fosse rotações por segundo. Então, ou seja, é só esses 60 aqui, eu só estou transformando minutos aqui, ó, para segundos, tá certo? 1 minuto são 60 segundos, então só dividir por 60, a gente já tem aí essa transformação aí realizada, certo? Pessoal, vamos lembrar algumas coisas aí para vocês, né? Primeiro, pessoal, quando eu estou falando de uma circunferência, nós temos aqui os ângulos, né, em π radiano. Então, ó, 0, aqui seria π, né? Aqui seriam 2π, tá? Aqui nós temos aqui o π sobre 2 radianos, né? E aqui embaixo o 3π sobre 2, ó. Tá, ó. Pessoal, esses ângulos aqui, né, ó, são os ângulos conhecidos aí de vocês, tal. Então aqui seria o ângulo de 90 graus, aqui seria o ângulo de 180 graus, né? Aqui seria o ângulo de 270 graus, né? Aqui seria o ângulo de 360, né? Zero grau, né? E o 360 graus, tá? Então a gente pode falar esses ângulos tanto em radianos como em graus, tá? Pessoal, vocês lembram a fórmula do comprimento de uma circunferência? Se eu quero achar aqui, ó, quantos centímetros tem aqui essa volta, como é que eu calculo, né? Nós sabemos aí que nós temos aí um raio, né? Esse raio aqui da circunferência. Deixa eu colocar aqui um raio aqui, não. Vamos dizer que aqui, ó, é o raio da circunferência, não. E aí se eu quero calcular o comprimento dessa circunferência, o que eu faço? Não seria 2πr? Comprimento de uma circunferência, 2πr, né? Então, vamos dizer, né? Essa fórmula aqui a gente utiliza muito em movimento circular, tá, gente? Daqui a pouco eu vou recordar aí com vocês alguma coisa aí utilizando essa fórmula aqui, tá? Esses ângulos aqui só para vocês lembrarem algumas coisas, tá? Se aparecer algum valor aí em radianos, vocês já sabem, né, quanto que vale, tá? Dá para vocês fazerem conversão também, né, ó. Se vocês têm lá um valor em ângulo lá, π sobre 6, você quer saber quanto que vale, né? Enfim, dá pra gente fazer uma regra de 3, você calcula isso daí, tá? Só para recordar aí para vocês aí, tá bom? Pessoal, vamos lá. E se eu tiver aqui, ó, um determinado ângulo, tá, gente? Que a gente chama aí de ângulo central, tá? Aqui eu tenho C, o meu centro da circunferência, raio R, um ângulo central θ. E aqui, gente, eu tenho aqui o que a gente chama aí de um arco, né? Tá? Esse S aí seria um arco referente a esse ângulo central. Tá certo? Se eu tiver, pessoal, a medida desse arco igual exatamente ao raio, né? A gente teria aí uma situação aí especial, vamos dizer assim, ó, tá? Vamos pensar em ângulos e arco, tá? Então, ó, se eu tenho um ângulo, né? Esse ângulo central aqui, tá, gente? Ó, esse ângulo central aqui. 1 radiano, né? Eu vou ter aqui, ó, o meu setor circular do mesmo tamanho aí do raio, tá? Então eu vou falar assim, ó, para o ângulo de 1 radiano, o meu arco vai ter o próprio tamanho do raio, tá certo? Se eu pensar um ângulo θ, um ângulo qualquer, né? Eu vou ter aí um setor S.
Então, ó, mais uma vez, né, a gente vem aqui para uma fórmula que vocês já viram, tá? Não vem novidade nenhuma aí, certo? Mas nós teríamos uma fórmula assim, ó, que esse setor, né, ó, esse arco aqui, né, ele seria o valor de θ em radiano vezes o raio, tá? Então ficaria aí, ó, uma fórmula para vocês aí, ó, a gente determinar aí a medida aí desse setor aí, tá bom? O valor do S, medida do raio, né? Desculpe, a medida do arco, né? E também dá para a gente determinar o ângulo, né, gente? Eu poderia também, né, isolar aqui o θ, né? Então, θ seria o quê? O tamanho aí do setor, né, desse arco, dividido por R, tá? Tá certo? Então a gente teriam aí duas fórmulas aí, né? A gente recordando aí algumas coisas aí na matemática, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos entrar de uma vez aí no movimento circular aí, tá? Vamos supor que você tem aqui um determinado corpo, que ele tinha feito aqui um ângulo θ1, tá? E aí, ó, vamos contar os instantes a partir daqui. Então, ó, no instante T1, ele tinha um ângulo θ1, no instante T2, esse ângulo θ2. Ó. Então, eu tenho uma variação de ângulos aqui, ó, Δθ, tá certo? Eu poderia calcular, tá, gente, uma velocidade angular pensando nessa variação de ângulo. Velocidade angular, tá, gente, é representado por essa letrinha aqui, tá? Essa letrinha é o ômega, ômega minúsculo, tá, gente? Vocês já viram aí o ômega maiúsculo, né? Tá? Nas aulas de eletricidade, né? Que parece a ferradurinha, né? Esse daqui é o ômega minúsculo, tá? Gente, ó, como eu tô falando de ângulos, então seria uma relação de ângulos dividido pelo tempo, tá? Então a velocidade angular, ó, seria radianos por segundo no sistema internacional, tá certo? Então, ó, o que seria essa velocidade angular, tá, gente? Seria isso daqui, ó. Eu pegar aqui o ângulo, né? A minha variação de ângulo, tá? Dividido pela minha variação de tempo. Então ficaria uma fórmula assim, ó. Tá ok? Então eu poderia calcular a velocidade angular pensando simplesmente nessa equação aí. Tá certo? Pessoal, o que seria isso daqui, né? O que seria a variação do ângulo aqui, né? Se a gente for analisar, gente, a variação do ângulo seria nada mais do que o ângulo final menos o ângulo inicial, certo? E aqui eu iria colocar aí o tempo final menos o tempo inicial. Tá certo? Gente, ó, muitas vezes a gente utiliza aí no caso aqui o tempo, a gente coloca aí o tempo inicial como zero, né? Então imagine aqui, se esse valor aqui fosse zero, como é que ficaria essa relação aí, né? Eu ficaria com uma fórmula desse jeito aqui, ó. O meu ângulo final, vamos dizer assim, tá, ó, meu θ2, tá? Seria o ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo. Então eu teria uma equação aqui também, tá, gente? Uma fórmula, né? Para a gente determinar o valor desse ângulo final, tá certo? Então vamos ver. Às vezes eu só tenho o ângulo inicial, eu tenho a velocidade angular, eu quero saber aí em que ângulo que ele vai estar num determinado tempo. Poderia usar uma fórmula dessa maneira, certo? Essa fórmula aqui a gente utiliza mais, tá, gente? Mas enfim, tá? Tá aí duas fórmulas aí para vocês, né? Ó.
o porquê que elas foram criadas e como que elas foram criadas aí, tá bom? Vou pegar aqui mais uma folha aqui. Gente, ó, eu já falei para vocês algumas coisas, já tá ficando mais fácil a gente analisar aí, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui essa circunferência, tá? E eu quero saber qual que é a velocidade escalar dela, tá? Pessoal, eu vou analisar a velocidade angular com velocidade escalar, tá? Então, ó, a minha velocidade escalar, velocidade linear, vamos dizer, não, seria o quê? Distância dividido pelo tempo. Não é isso, gente? Vocês já viram aí na velocidade média, né? Seria a distância dividido pelo tempo. Agora, vamos trazer isso para o movimento circular. Qual a distância em uma volta? Nós não vimos lá que a distância percorrida, né, o arco completo aqui não vale 2 πr? Não é isso? Então, ó, esse arco completo vale 2 πr. Qual o tempo para dar uma volta completa? O tempo é o período, certo? Então eu teria uma fórmula assim, ó. Velocidade escalar, ó, 2π raio sobre o período. Lembra lá na minha primeira folhinha? Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ó. Lembra lá na minha primeira folhinha? Frequência é o inverso do período, né? Ó, tá certo? Então, ó, se a frequência é o inverso do período, eu posso tirar o período daqui, ó, colocar ele lá em cima. Só que daí eu coloco F. Não é o inverso, né, gente? Então, ó, eu posso colocar aí, ó, tirando o período daqui, coloca invertido, né? Você coloca aí a frequência, porque a frequência é o inverso do período. Então eu teria duas fórmulas aí para a gente calcular a velocidade escalar, tá? E agora vamos pensar na velocidade angular, tá? Velocidade angular, já falei para vocês que seria a variação do ângulo, né? Dividido pelo tempo. Qual que é o ângulo aqui em uma volta completa? Não vale 2π? Né? Qual que é o tempo de uma volta completa? É o período. Certo? Então, ó, eu vou ter uma fórmula aqui também para a velocidade, ó, angular. 2π sobre o período, tá? E posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tiro o t, coloco o f lá em cima, ó. Então, velocidade angular, também eu poderia falar que vale 2πf, tá? Então tá aí, ó. Duas fórmulas aí para a gente achar aí a velocidade angular. O que vocês percebem, gente? Ó, 2πf. Olha aqui em cima, ó, 2πf. Então, se eu tirar o 2πf daqui, ó, eu posso colocar a velocidade angular aqui, tá? Então, eu vou ter, ó, gente, ó, uma fórmula que agora eu vou relacionar essas duas grandezas, tá? Eu posso falar que a minha velocidade escalar é a minha velocidade angular vezes o raio, tá? Certo? Então, aí, ó, algumas fórmulas aí para vocês, né, ó, do movimento circular uniforme. Essas fórmulas são todas deduzidas, tá, gente? A gente não precisa nem decorar, porque a gente poderia fazer um esqueminha aqui, você vai lembrando, né? Velocidade angular, ângulo dividido pelo tempo, velocidade linear, seria a distância dividido pelo tempo, tá? Então são fórmulas aí que a gente deduz. Não tem aí muita necessidade de vocês decorarem, tá? Pessoal, e aí vamos analisar como é que fica a aceleração centrípeta, né? Vocês já viram que a aceleração centrípeta vale velocidade ao quadrado dividido pelo raio, não é isso? Tá? Só que essa velocidade aqui, gente, é a velocidade escalar, né? Tá? Então, essa velocidade aqui, ó, não vale isso. Então eu posso colocar assim, ó, que seria velocidade angular vezes o raio ao quadrado. O que vai ficar isso daqui, ó?
Velocidade angular ao quadrado, raio ao quadrado, dividido pelo raio, tá? Aqui acaba cancelando, né, gente? Então eu teria também, tá, gente, uma outra fórmula aí para aceleração centrípeta, ó, que seria assim, ó. Tá? Então, ó, não só essa velocidade, tá, gente? Essa velocidade aqui a gente, desculpe, essa fórmula que a gente também utiliza, né, a fórmula da aceleração centrípeta, né? Não só com a velocidade linear, né? Mas a gente também pode utilizar aí a fórmula com a velocidade angular, tá? Então, ó, apareceu algum exercício, deu velocidade angular, quer achar aceleração aí e tal, vocês já têm aí essa fórmula aí para trabalhar, ok? Pessoal, vamos para alguns exemplos aí. Primeiro exemplo. Uma criança brinca em um carrossel que executa movimento circular uniforme de período 3,14, né? A distância da criança ao centro de rotação é de 1,5 m. Então quer saber aí qual que é a velocidade, né, dessa criança, né? Velocidade aí do carrossel, né? Ok? E a aceleração. Gente, ó, vamos supor que essa criança, ó, ela esteja aqui, ó. Tá? Aqui é o carrossel, tá? Então ela está a 1,5 m aí, ó, do centro desse carrossel, tá certo? Então, quando ele fala aí qual é a velocidade, ele quer saber a velocidade v, então, ou seja, ele quer saber a velocidade linear, né? Ou seja, essa velocidade aqui, ó, a velocidade de giro aí do carrossel, vamos supor aqui, né? Não está falando, tá? Mas vamos supor que está girando nesse sentido aqui, tá bom? Então o que nós temos aí, ó? Período, né? Esse daqui é o t, né? 3,14 segundos, tá? Tá falando que é um movimento circular uniforme, tá certo? Tá falando que a distância da criança ao centro de rotação 1,5 m, tá? Então isso daqui é o nosso raio, tá certo? E aí, gente? Que fórmula que dá pra gente utilizar, né? Se eu tenho período, tá, gente? Eu poderia utilizar essa fórmula aqui, ó. 2π raio dividido pelo período, certo? Pessoal, então, ó, o π vale 3,14, né? Ó. Se o exercício não der, tá, gente, o valor do π, você pode deixar o 3,14 mesmo. Às vezes, você deixa até o π mesmo, tá, gente? Não tem problema, tá? Aqui eu só vou colocar o 3,14 porque o meu período também vai ser 3,14. Então, ó, acaba cancelando aqui, ó, certo? 3,14 aqui, 3,14 aqui, ó. Então, 2 vezes 1,5. Então, a velocidade escalar é de 3 metros por segundo. Certo? E aí, quando ele fala, qual o valor da aceleração? Gente, onde que tem aceleração aqui, né? Ó, tá? Pessoal, enquanto ela está girando, como é um movimento circular uniforme, não vai ter velocidade não vai ter aceleração tangencial, né? Vai ter só aceleração centrípeta, né? Ó, direcionada aí para o centro. Como eu tenho o valor da velocidade, tá, gente? Eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado sobre R, certo? Então, ó, velocidade aí, no caso, a gente já achou, né? Vale 3. O raio vale 1,5, certo? Então aqui essa aceleração aqui vai dar 9 dividido por 1,5. A minha aceleração centrípeta vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, tá? Então é um exercício bem simples, né? Não tem muita dificuldade da gente pensar nesses conceitos aí, ok? Pessoal, por último, para a gente falar aí, né? A gente encerrar a nossa aula, eu vou falar aí sobre o centro instantâneo de rotação.
Eu já falei um pouquinho a respeito disso, tá, gente, na nossa outra aula, a aula de composição de movimentos. Porque, queira ou não, a gente tem também uma composição de movimentos aí, né? Ó, tá? Ele está falando aqui, gente, que essa escada aqui ela está deslizando, ela está escorregando pela parede. Então, ó, essa escada ela escorrega pela parede, ela tem uma velocidade aí, uma velocidade de escorregamento aí, vamos dizer assim, né? Ó, tá? De 20 metros por segundo. Então quer dizer o quê? Tá, ó, o ponto A, tá, gente, ele está descendo a uma velocidade de 20 metros por segundo. É lógico, tá, gente, que se esse ponto A está escorregando para cá, o ponto B está escorregando para cá. Tá, então, é essa velocidade aqui que ele quer saber. Ó. Qual a velocidade do ponto B aí, né? Ó. Gente, ó, o centro instantâneo de rotação, tá? Ele vai ser perpendicular à velocidade, ó. Então eu vou ter que fazer aqui, ó, uma reta perpendicular, tá, gente? Perpendicular formando 90 graus aqui com a velocidade, certo? Então, ó, vou fazer essa linha aqui, ó, perpendicular à velocidade. E aqui também eu vou fazer uma linha perpendicular à velocidade, ó, formando 90 graus com a velocidade aqui, ó. Então, aonde cruzou, tá, gente? É onde a gente vai chamar aí do centro instantâneo de rotação. Certo? Pessoal, o que a gente pode concluir aí em relação a isso, né? Primeiro, eu preciso achar aqui essas distâncias, né? Essa distância que eu tenho, né? Vale 3 metros, certo? Eu teria que achar essa distância aqui, que eu vou chamar aí de x, tá? Então, ó, essa distância x, se a gente for pensar aí no teorema de Pitágoras, né? Ó, seria aqui seria um triângulo retângulo, né? Ó. Então seria a minha hipotenusa ao quadrado menos o cateto aqui, tá, gente? Como eu estou querendo achar o cateto, então tem que fazer hipotenusa menos o outro cateto. Pessoal, enfim, tá, ó, isso daqui é um triângulo 3, 4, 5, tá? Ó. Então, muitos de vocês aí já devem ter notado isso daí, tá? Mas, enfim, como é que eu chego nessa conclusão aí, né? Ó, tá? Vou tirar essa raiz quadrada aí de 16, ó. Então x igual a 4 metros aí, tá? Pessoal, nós falamos, se a gente pensar na fórmula da velocidade linear, como é que ficaria? Vamos falar aqui a velocidade linear do ponto A. O que é a velocidade linear, gente? Não seria aí a velocidade angular vezes o raio? Tá? Então como é que ficaria? Essa velocidade está falando aí que vale 20. E o raio, tá, gente? Seria o raio aqui, seria a distância até o centro instantâneo de rotação, tá? Então, ó, o raio vai ser aqui o x, tá certo? Que a gente achou aqui que vale 4 metros aí. Tá certo? E a velocidade do B? Mesma coisa. Então, o B é o que eu quero saber, tá? Eu não sei. Seria a velocidade angular vezes o raio, que vale 3 metros aí, tá? O que eu poderia fazer, tá, gente? Nós consideramos, tá, que a velocidade angular é igual aí nos dois pontos. Então eu poderia fazer aí de duas maneiras diferentes. Eu poderia achar a velocidade angular aqui, depois substituir aqui, né? Mas também eu posso dividir uma equação pela outra. Então tanto faz, tá, gente? Não tem problema aí, tá? Como a velocidade angular é a mesma, eu poderia somar aí somar não, dividir as duas equações, tá, gente? Ficaria assim, ó.
Olha lá, tá? Então a minha velocidade VB seria 60 dividido por 4. Então a velocidade desse ponto B aí, ó, é uma velocidade de 15 metros por segundo. Tá? Aqui a gente poderia pensar em proporções também, tá, gente? A gente também, se a gente pensasse em proporções, né, a gente também chegaria em uma conclusão, tá? Mas enfim, tá aí, tá, gente? Utilizando aí fórmula do movimento circular, tá? A gente acha aí o nosso centro instantâneo de rotação, a gente determina aí o valor da velocidade. Tudo bem, turminha? Certo? Bom, por hoje é só, tá? Bons estudos para vocês, bons exercícios, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.